Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Está começando mais uma aula de língua portuguesa do projeto Aula em Casa. Sejam todos muito bem-vindos. Na aula de hoje, nós iremos analisar o campo ortográfico da língua portuguesa, tá? O objetivo aí é escrever palavras de acordo com a ortografia em situações reais de uso. Hoje nós vamos ver aí primeiro a conceituação da palavra ortografia. Bom, é o conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa que ensina a grafia correta de palavras, ou seja, a escrever corretamente aquelas palavrinhas que geralmente a gente tem dificuldade. Bom, quando eu falo em gramática normativa, eu estou falando aquela norma padrão ensinada na escola, tá? Que a gente utiliza como padrão a norma culta da língua portuguesa. Vamos hoje saber a diferença aí do uso do X e do CH, que a gente geralmente confunde pela semelhança fonética, né? O fonema diz respeito ao som que a língua faz ao produzir determinada palavra, certo? Ao a gente fazer a pronúncia das palavras. Muitas palavras têm um som parecido, mas que na grafia, na escrita delas, elas são feitas de formas diferentes. Vamos observar aí quando se deve empregar o X. Bom, depois de ditongos. Para quem não lembra, os ditongos são o encontro aí de duas vogais, quando eu tenho uma vogal e uma semivogal. Vejam os exemplos. Faixa, baixo, trouxa. Todos esses eu tenho aí um encontro vocálico, certo? Eu tenho duas vogais juntas. No caso, eu tenho um ditongo. Aí, posteriormente, o X, faixa, ou posteriormente o X, trouxa, certo? Quando a palavra foi iniciada com a sílaba me, o M e o E, a palavra que for posterior, você utiliza X, certo? A letrinha aí posterior. Por exemplo, mexerica, México, mexer. Veja que todas essas se iniciam com a sílaba me. Portanto, eu não utilizo o CH na próxima sílaba, eu utilizo o X, tá? Vamos para as outras regrinhas aí. Quando um termo inicia-se com a sílaba em, enxada, enxaqueca, enxugar, enxergar, certo? Vejam só, todas as vezes que eu tiver aí esse em, eu vou ter a partícula X posteriormente na palavra. Mas há algumas exceções, tá? Que eu vou mostrar posteriormente para vocês. Também temos os termos de origem indígena, africana e aqueles que são traduzidos da língua inglesa, que a gente diz que ocorreu o processo aí de aportuguesamento da língua, certo? Ou seja, quando uma palavra é estrangeira, a gente torna ela brasileira, traz um aportuguesamento aí. No caso, shampoo. Shampoo escrito lá na língua inglesa, ele é escrito com S e H, mas é um fonema que a gente não tem na língua portuguesa, portanto, a gente fez aí essa mudança na palavra. Então, ela vem escrita com um X, tá? Para suprir esse fonema. No caso aí, abacaxi, que tem origem indígena, também é escrito com X. E orixá, de origem africana, também é escrito com X. Bom, aqui as exceções que eu falei para vocês. Vejam que encher aqui não tá com o uso do X, tá? Esse encher, no caso, deriva da palavra cheio. Esse em aí é um prefixo que vem antes da palavra, ou seja, encher é uma palavra derivada da palavra cheio. Tem alguns outros casos, como as derivadas de chiqueiro, por exemplo, certo? Enchiqueirar, a gente utiliza o CH e não o X com a partículazinha em. Bom, também há aquelas palavras em que aceita as duas escritas, quando existem significados diferentes. Por exemplo, mecha e mexa. Mexa com X é o imperativo do verbo mexer. Eu estou mandando você mexer, certo? Mexa essa panela, ou seja, eu estou dando uma ordem para que você mexa aquela panela. Já mecha é mecha de cabelo, um pedaço, certo? Significa pedaço. Bom, no caso aí de taxa e taxa. Vejam que eles têm um som bem parecido, mas o significado muda conforme a ortografia da palavra, certo? Por exemplo, o taxa com CH é uma taxa aí
qualquer tipo de taxa. Já a taxa com X é a taxa de cobrar alguma coisa, certo? Por exemplo, se eu digo taxar com CH, o verbo taxar, é você taxar alguém de alguma coisa. Ele taxou essa pessoa de alegre, ou seja, eu dei um nome, eu taxei alguém. Já o taxa com X é de taxar, de cobrar impostos. Ele foi taxado em R$ 1.000, ou seja, ele levou uma multa, ele foi cobrado aí em R$ 1.000, certo? Bom, trouxe aqui umas questõezinhas para a gente fixar direito esse conteúdo. Vejam só. Assinale a alternativa incorreta sobre o emprego da letra X. Vejam que quando eu pergunto incorreta, eu estou afirmando que existem 3 que estão certas e apenas uma errada. Vamos ler a letra A. Deve-se empregar o X após os distongos, que são os encontros vocálicos, vogal mais a semivogal, em uma mesma sílaba. Até aí está correto, certo? Vamos ver os exemplos. Ameixa, feixe, caixa, frouxo, etc. Todos esses exemplos nós temos aí a questão do ditongo, certo? Então, essa alternativa está correta. Vamos para a letra B. Emprega-se o X após as sílabas em e me, como enxame, enxurrada, enxaqueca, mexicano, mexerica, mexilhão. Vejam que todos esses exemplos também estão de acordo aí com a norma ortográfica. Então, nós podemos dizer que essa questão também está correta. Na letra C, emprega-se nas palavras de origem indígena ou africana, assim como nas palavras inglesas aportuguesadas, como chavante, xingar, chique-chique, xará, xerife, shampoo, etc. Bom, vocês viram que os termos que são de origem africana e também nas palavras de origem inglesa ou de derivação indígena, nós utilizamos o X, certo? E todos os exemplos também estão corretos. Então, sobrou a letra D. Vamos analisar por que ela está incorreta. Palavras como enchente, encharcar, enchapelar, enchumaçar e enchiqueirar seguem a regra do emprego do X após a sílaba em. Vejam que essas palavras entram naquela questão de exceção que eu falei para vocês, tá? De quando elas derivam de uma que já tem o uso do CH. Enchente aí era para estar com CH, porque deriva de cheio. Encharcar também, a mesma coisa, com CH. Enchapelar é colocar o chapéu. A palavra chapéu é utilizada com CH, portanto, a derivação também tem que ser escrita com CH, certo? Enchumaçar, a mesma coisa, deriva de chumaço, que é escrito com CH. E enchiqueirar, de chiqueiro, como eu falei para vocês, chiqueiro é uma palavra com CH. Se é derivado de uma palavra já existente que tem a grafia com CH, todas as derivadas também têm que manter o CH, certo? Bom, outra questão aí. Preencha com X ou CH. Xingar. Xingar é um dialeto derivado aí da África, certo? É um dialeto africano, portanto, X. Enxaqueca. Aí, ó, a partículazinha em no início. X também. Mochila. Mochila não entra em nenhuma regra de grafia do X. Então, deve ser escrito com CH. Cachumba é derivado aí da África, então com X, tá? Temos aí correto a letra D. Bom, eu trouxe só um quadro com a lista de palavras com CH, porque como vocês viram, nós temos regras específicas para o uso do X. O CH já é todas as outras palavras que não se encaixam na regrinha do X, certo? E palavras também derivadas. Vocês estão vendo aí alguns exemplos para vocês irem se assemelhando com as palavras. Afinal, vocês só vão aprender de fato conteúdos de grafias de palavras conforme vocês forem praticando, certo? Forem em prática, escrevendo e estando em contato direto com essa língua. Vejam aí vários exemplos. Chapéu, bicho, chácara, mochila, chiqueiro, cheque. Existe o cheque com X também, que é o cheque-mate do xadrez, tá? Mas no caso de cheque, que alguém passa o talão de cheque, é com CH. E diversas outras. Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.